E já de volta ao vivo em cores com o seu programa Vida e Saúde. Hoje o programa Vida e Saúde quer prestar uma homenagem a todas as mulheres, é claro, né? Mas a nossa homenagem vai mais na questão do cuidado da saúde física, mental, psicológica e espiritual. Hoje estamos falando sobre saúde da mulher nas mais variadas etapas e fases da vida. Conosco uma das grandes especialistas, uma das grandes autoridades que esse país conhece, a doutora Juliane Lotufo, especialista em ginecologia e obstetrícia e que faz também reprodução humana. Está aqui didaticamente falando tudo o que a gente precisa saber, principalmente as mulheres aí no cuidado das mais variadas etapas. Mas um programa que serve para a família inteira. Doutora, agora já chegamos na melhor idade, doutora, assim, e tem um monte de perguntas. Assim. Vamos começar com a pergunta do seu José Carlos Santos. Olha o seu José Carlos, obrigado, seu José, pela participação. Ele está parabenizando o programa, desejando melhoras para a senhora, doutora. Amém. E ele tem uma filha, que o nome dela é Sara, e ela tem 10 anos. E diz ele que aos 9 começou a menstruar. E eu levei no médico e a médica falou que isso é normal e ele ficou calmo, né? E ele está assistindo o programa e ele quer reforçar justamente isso. É normal, doutora, 10 anos, enfim, não sei se eu entendi bem que essa filha talvez até maior do que a outra, tem uma outra irmã, enfim. Questão de altura, 10 anos, menstruação, é normal tudo isso para tranquilizar o seu José Carlos aí? Então, José Carlos, tua filha tem um nome abençoado, hein, Sara? Né? Algumas meninas realmente menstruam mais cedo, mas isso vai muito assim, de acordo com a altura delas, de acordo com a massa corpórea. Muscular. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa, as meninas mais gordinhas, elas têm mais estrógeno, que é o hormônio feminino na periferia do corpo, diferente de uma menina que é mais magra, que ela tem menos estrógeno, entendeu? Então, isso às vezes altera a data da menstruação. Se ela fez os exames e deu tudo bem, então para a tua filha menstruar aos 9 anos, que a médica deve ter realizado os exames, é normal. Agora, às vezes, existem meninas assim, meninas franzinas, meninas que não têm o biotipo ainda, meninas que a parte hormonal ainda também não tinha por que estar menstruando e elas menstruam. Essas meninas a gente tem que procurar saber o que estava acontecendo. Entendi. Então, fique calmo, né? Fique calmo, mantenha os exames, ela é novinha, a gente precisa saber, às vezes tem meninas de 9 anos que também são mais adultas na mente delas, né? E isso às vezes, a alimentação também é uma coisa que interfere, às vezes a pessoa está comendo coisas que têm mais hormônios e aí induz a criança a menstruar mais cedo. Entendi. Acelera o processo. Acelera o processo. Olha só. A alimentação pode acelerar o processo, doutora? Sim. Hoje em dia, a gente tem muitos alimentos, tipo assim, a base de progesterona. Vou te dar um exemplo. Na menopausa, é um extremo, a filha dele tem 9 anos, mas uma mulher na menopausa, sabe o que a gente manda elas comerem muito? Uma sopa que a gente chama sopa de 7 raízes, que é o quê? Inhame, cará, isso tem hormônio, tem progesterona, cenoura, nabo. Então, quem faz esse tipo de alimentação está comendo uma alimentação rica em hormônio. Então, é bom para os ossos e é bom para a parte hormonal. A amora, entendeu? Que a amora faz um pouco o papel do estrógeno, a soja. Então, existe um conjunto de alimentos que, inclusive, a gente às vezes está comendo e nem está sabendo, mas que a gente aconselha muito o pessoal no climatério e menopausa, que diminui até as ondas de calor da mulher. Olha que maravilha, a gente indica dicas aí de alimentação até para fortalecimento dos ossos. Dos ossos. Falando em ossos, doutora, vamos falar da bexiga. A nossa amiga Onícia de Oliveira, de Cataguases, Minas Gerais. Obrigado, Onícia, pela participação. Que Deus abençoe a senhora, viu, querida? A queda de bexiga, existe tratamento ou é só com cirurgia mesmo? O que é essa queda de bexiga, doutora? A nossa amiga Onícia. Olha, a queda de bexiga, às vezes ela é proveniente. Ou uma pessoa que engordou bastante. Daí a parede abdominal, a pressão abdominal se torna maior do que a pressão da gravidade. E, inclusive, tem mulheres que perdem urina, tem incontinência urinária pela obesidade. Partos normais, onde tenha tido, de repente não era uma indicação de um parto normal, era uma criança muito grande e passou pelo parto normal.
Então já começa ali o afrouxamento dos ligamentos de sustentação da bexiga. Às vezes a mulher tem ruptura de períneo ao mesmo tempo que tem queda da bexiga. A ruptura do períneo, o períneo é aquele espaço que fica entre a vagina e o ânus. Ali tem um músculo. Então, às vezes, rompe aquele músculo ao mesmo tempo que existe a chamada queda da bexiga. Agora, dependendo do grau, às vezes você pode se livrar de uma cirurgia. Se for uma coisa pequena, que isso o ginecologista vai avaliar, e a mulher estiver acima do peso, é fazer uma dieta para emagrecer. E existe uma coisa que a gente chama de exercícios vesicais, que existe fisioterapeuta especializada em assoalho pélvico, que a gente chama, que é essa região. E aí, às vezes, ela se livra da cirurgia. Entendi. Doutora, quem está parabenizando a senhora aqui é a nossa queridíssima Rejane Stecanella. A minha irmã está acompanhando a Rejane. Obrigada, Rejane, um beijo para você, obrigada. E cuida bem da mãe, hein? Deus te abençoe aí, viu? Ela diz assim, quero parabenizar a doutora pelo ótimo programa, desejo melhoras. E a doutora explica muito bem. Gostaria de saber sobre a reposição hormonal. Quando a mulher deve fazê-lo? Ela está dizendo que tem 46 anos, revelou a idade aqui, né? Bem mais velha que eu, né? Lembrando, está acompanhando o programa aqui. Então, quando que chega o momento aí, que está perguntando ela, sobre a reposição hormonal? A minha irmãzinha, doutora. Olha, Rejane, é um prazer estar falando para você. É aquela do nenê, que você tinha o teu sobrinho? Não, que é quando a irmã dela. Então, Rejane, a reposição hormonal, a gente fala que é uma faca de dois gumes. Existe uma coisa que se chama indicação. Tem mulheres que podem fazer reposição hormonal e tem mulheres que não. Se você menstrua ainda, não vejo indicação para você fazer reposição hormonal, porque você menstrua, teu ovário ainda está funcionando. Mas você pode fazer na prevenção das outras coisas, né? Pele, cabelo, unha, isso com vitaminas, ver como que está a tua vitamina D, porque hoje em dia, mais da metade da população tem vitamina D baixa, porque a gente fica em ambientes fechados, não tomamos sol, e a vitamina D dá muita alteração, inclusive para os ossos, né? Uma das coisas que vai interferir na absorção do cálcio. Então, se você não falou se você menstrua ainda. Então, é assim, não existe uma idade chave para a reposição hormonal. O que existe é você começar a apresentar os sintomas e sinais que requeram fazer uma reposição hormonal. E isso é uma coisa que está há anos, né, quando começou a era da reposição hormonal, começou a ser usada indiscriminadamente. Então, a mulher, às vezes, mesmo menstruando, porque estava ou com a vagina um pouco mais seca, porque estava com algum outro tipo de alteração, porque tinha candidíase, que é um fungo de repetição, o pessoal já passava hormônio. Então, a gente tem que ter cautela, porque o hormônio é bom, mas é ruim também. Isso, sempre com indicação de Sempre com especialista, indicação, né, com todos os exames feitos. Você, por exemplo, não pode chegar, minha vizinha está tomando isso, eu vou tomar também. Isso pode ser bom para a sua vizinha, mas não ser bom para você. Cada organismo é de repente, é uma pessoa que tem um histórico de um nódulo na mama. Que tipo de nódulo é esse? Pode tomar hormônio ou não pode tomar hormônio? Então, você não pode sair tomando a medicação sem saber se você pode. Ô, doutora, obrigado, Rejane, pela participação, viu? Um beijo aí. Ô, doutora, e ela tem uma boa memória, lembrou da outra irmã do nenenzinho, né? Hoje já está com 4 aninhos o molequinho, né? Belezinha. Tá uma delícia, doutora. Eu vi a foto dele naquela época. Tá uma delícia, molequinho, né? Ô, doutora, nesse caso aí, sobre essa questão do hormônio que foi citado, jamais a automedicação chegar na farmácia e comprar por conta própria, jamais. Porque isso pode ter efeitos colaterais terríveis. Tudo que envolve hormônio precisa ter muita cautela, né? Inclusive, não só nessa fase, mas na fase dos anticoncepcionais também. Ô, doutora, nesse caso, assim, essa questão também dos ossos, doutora, assim, eles ficam mais fragilizados Fragilizados. Também? Eles, na verdade, o osso ele vai ficando, se você pegar uma foto, é como se você tivesse queijo, assim, uma coisa transparente, cheia de buracos. Aquele queijinho de buraquinho. Aquele queijinho de buraquinho. Então, o que ajuda nessa fase? Não só a parte de cálcio, vitamina D, mas como exercício físico. Como você fazer um fortalecimento, como por exemplo com o Pilates. As caminhadas, né? Se você puder fazer uma caminhada diária, melhor ainda.
né? Você sabe Hidroginástica. Hidroginástica. Quem tem cachorro, você sabe que existe até um estudo que as pessoas que andam com cachorro todo dia têm menos chance de ter problemas ósseos, porque elas fazem atividade física, estimulam a musculatura e o músculo protege o osso, né? Doutora, a senhora falou da mama, né? Dos nódulos. Nem todo nódulo é maligno, né, doutora? Vamos Não, a desmistificar maioria isso, né? dos nódulos de mama calcificação. são benignos. Não, existem os nódulos benignos. Existem os Que é cistos. linfoma, alguma coisa assim? Existem nódulos de gordura e existem nódulos sólidos de mama, que o sólido que eu falo é quando não é de líquido. É um nódulo endurecido, mas existe um nódulo super comum que é chamado fibroadenoma, que é um tumor benigno. Na dúvida tem que verificar, Tem mas que verificar. tem que fazer exame. Existem os exames, tanto no ultrassom como na mamografia, uma classificação que vai deixando, que vai falando para a gente se aquele nódulo é um nódulo de risco ou não. Então, por exemplo, você vai fazer um exame, deu uma classificação que a gente chama de Behides 4, que é enumerado, de 0 para frente. Então, o 4 é um nódulo suspeito. Não quer dizer que seja câncer, mas é um nódulo que tem que ser avaliado, entendeu? E essa avaliação com Behides 4, normalmente a gente vai fazer uma punção, aspira um pouco de célula daquele nódulo e manda para um patologista avaliar. E muitas vezes um Behides 4 vem que é um nódulo benigno. Agora, um Behides 5, geralmente, na maioria das vezes, já é câncer, isso na mamografia, né? No ultrassom ainda tem variações, mas a mamografia, um Behides 5 é o que preocupa bastante. Mas, assim, os exames estão aí para serem feitos, né? A mulher precisa ter essa rotina de conhecer o corpo e de fazer a autopalpação. Como é difícil, às vezes, a mama que é mais jovem tem muita glândula, é uma mama densa, então, às vezes, a mulher tem dificuldade. Então, é preferível a gente palpar, porque nós estamos mais acostumados com a glândula mamária, né? Mas a maioria dos nódulos, assim, em pessoas mais jovens, são benignos. Existem os nódulos de líquidos, que são cistinhos, né? Eles que são podem benignos. Aparecer e desaparecer? E desaparecer, os nódulos císticos, né? Os nódulos sólidos dificilmente desaparecem. Aí tem que... Aí vai acompanhando, né? Normalmente quem tem o nódulo da mama faz um ultrassom cada 6 meses. E tem uma coisa importante para falar aqui com relação à mamografia. Existe um mito que mamografia provoca câncer de tireoide. E que tem que fazer e colocar um colete, aqui um colar no pescoço, mas isso é mito, né? A mamografia é sua prevenção para o câncer de mama, para um diagnóstico precoce, né? A irradiação é muito pequena, diferente de uma pessoa que esteja fazendo, tem mulheres que têm que fazer mamografia a cada 6 meses. Então, essas mulheres, a gente realmente usa uma proteção. Então, não tenham medo, mulheres, de fazer mamografia, é necessária. Doutora, aqui a Lúcia de Oliveira Silva, de Campinas. Obrigado, Ana Lúcia, que Deus abençoe a senhora pela participação, viu? Muito obrigado. Ela tem 73 aninhos e muita dificuldade para andar. Preciso marcar meus exames preventivos, mas fica difícil pela idade, doutora. Assim, daí, com 73 anos, qual é a sua orientação para ela, doutora? Lúcia, eu não sei qual é o teu problema, mas a gente pode te ajudar muito, porque assim, você precisa ir ao médico fazer os exames, porque de repente boa parte dessa dificuldade que você tem para andar, a gente pode indicar coisas que te melhorem, porque hoje, 73 anos, é considerada uma pessoa jovem, né? Eu tenho um paciente de 90... Olha minha só. sogra tem 91 anos, minha sogra, e anda de salto. Como é que é o nome dela? Odila. Ô, dona Odila, um beijo para a senhora, viu? Amém. A minha mãe está com 82 anos, como é que é o nome dela? Clarice. Dona Clarice, 2 beijos para a senhora. Então, eu tenho no consultório muitas pessoas de idade, mas que criaram a rotina de fazer os exames. Então, hoje em dia, os geriatras ajudam demais as pacientes, né? Então, você tem que buscar. E qualidade de vida. Hoje em dia, a gente sabe que nós vamos ter uma população de idosos muito maior do que antes. Só que a gente quer uma população de idosos saudáveis. E se ela não buscar, a tendência vai ser piorar. Doutora, enquanto está lá o casal, etc., né, tem os seus problemas, as suas situações, os seus desafios dessa fase da vida, enfim, mas de repente a gente sabe que o ciclo da vida, ele se renova, né, doutora? Assim, então, de repente, ele já foi. Ele já partiu. Da minha sogra. Ele já partiu, ficou ela, né?
Então, de repente, vem aquele momento da saudade, vem, de repente, se não quer dar preocupação para os filhos, enfim, e entra talvez numa dinâmica assim de isolamento. E nesse caso aí, o que podemos, como Nesse podemos caso ajudar? é que a família não pode esquecer. Então, quem tem filhos, a gente infelizmente ainda vê muito abandono de idosos, né? Melhorou muito isso com as campanhas, mas a gente ainda tem. Mas aquela pessoa que tiver sua mãe, ou tem aqueles que só têm o pai, mas que tiver sua mãe, tem que levar. Existe hoje locais onde a gente dá palestra, locais que eles podem passar em dia, inclusive locais pelo próprio serviço de saúde pública, né? Artesanato, chazinho, Isso, enfim. artesanato, chá, grupo de orações, estudo bíblico, saídas, passeios, né? Existem passeios gratuitos para o idoso hoje, Exatamente, caminhadas, né? Existem não deixar pessoas de que estão viver. de cadeira de rodas, que elas podem participar e participam. Então, assim, você tem que acolher e mostrar que enquanto você respirar, você tem um coração batendo, você está vivo e pode melhorar. E tem que fazer os exames também, o Tem que fazer os acompanhamento. exames, isso. Não pode desistir da vida, né, Não doutora? pode desistir, porque senão você vai continuar vivo e sofrendo, porque você vai piorando, né? Você vai tendo osteoporose, daí a coluna enverga, porque se você pegar uma coluna de uma pessoa ao longo da vida, você vai vendo, e até numa próxima palestra a gente pode até estudar Legal, imagens, legal. né? A gente vai vendo a coluna encurvando, né? Então, tem pessoas que não têm esse encurvamento da coluna, porque faz exercício, tem pessoas que a hora que começa a fazer exercício, a coluna é longa, é como se a pessoa tivesse crescido. É impressionante isso, você trabalhar a coluna. Muito bom. Por isso que eu tenho que cuidar da minha, né? Depois desse acidente. Doutora, tenho uma amiga que tem 50 anos e ainda menstrua e passa muito mal. Pressão aumenta, dor de cabeça, o que ela deve fazer? 50 anos, é a nossa amiga Lica e Claudinei. O casal está acompanhando. Deus abençoe, muito obrigado pela companhia aí de vocês conosco, viu? Então, como ajudar essa amiga de 50 anos que ainda menstrua, mas tem pressão que aumenta muito, passa muito mal, dor na cabeça, etc. Então, Lica, né? Lica. Isso tudo tem tratamento. Olha, você tem 50 anos, vou te dar um exemplo. Eu parei de É menstruar. amiga dela, acho que é amiga dela, né? Eu parei de menstruar aos 54. Então, a parada da menstruação varia de mulher para mulher, né? Então, ela tem 50 anos, tem muitas mulheres que menstruam aos 50 anos e tem sintomas mesmo, porque tinham tensão para menstruar antes e os sintomas vão se exacerbando. Então, a dor de cabeça é uma coisa frequente. Nessa idade, precisa verificar se essa dor de cabeça é disso aí ou se está com a pressão alta, que é muito comum hipertensão arterial nessa faixa de idade. Mas existe tratamento para todos esses sintomas e não necessariamente aquelas que não podem tomar hormônio, existem outras medicações que a gente pode fazer sem hormônio. Doutora, até mesmo para quem está em casa, para filho entender, para marido entender, etc. Porque tem gente, aí vem aquela famosa piadinha assim, quando a minha mulher está com TPM, sai de perto, etc. Para se entender o que é isso, doutora, assim, e o que acontece no organismo da mulher nesse período, doutora? É uma coisa química, né? Então, assim, muita gente fala, tá com história, exacerbou os sintomas, mas não. Isso acontece por mudanças hormonais. Para o senhor ter uma ideia, boa parte do suicídio em mulher acontece na fase da TPM. Ser mandada embora do emprego, porque começa a fazer coisa errada nesse período, porque a mulher fica ansiosa, irritada. É uma reação química. Agressiva, é uma reação química. Agressiva. A mulher incha demais. Isso tudo antes de menstruar. A mulher tem dor mamária. A mulher tem dor nas pernas. A mulher tem dor na coluna, principalmente na região cervical. Então, não tem como você ficar normal. A temperatura aumenta. A temperatura do corpo aumenta, então ela tem calor demais. Aquelas que têm problema de tireoide, uma hora elas têm calor, outra hora elas têm frio. Então, imagina uma mulher num ambiente de trabalho, principalmente que lida com várias pessoas e hoje em dia, querendo ou não... E ela não pode fazer nada, é fase. Ela pode tratar isso. E a gente encara a TPM como uma doença que precisa ser tratada, entendeu? Então, existe medicação para isso. Existe terapia para isso também, né? Porque tem aquelas mulheres que já têm um histórico familiar da mãe, da avó, e que desde pequena vem presenciando essas coisas. E o filho e o marido têm que entender, não tem que entender e tem que ajudar.
Porque se ele quiser viver bem, ele precisa melhorar a mãe ou a esposa, relacionamento, né? o ambiente. É né? o ambiente, porque não é por culpa dela, Exato. é uma coisa que o corpo produz, né? Que maravilha, gente. Olha, quantas informações valiosíssimas. Eu vou chamar o intervalo, dá tempo ainda, temos mais um bloco, né? Aquele momento especial onde a gente vai anotar tudo que a doutora vai nos passar aí, para viver cada fase da vida assim com qualidade, né? Com saúde. A gente volta já só para você.